Segundo a Igreja Católica, o pão é o alimento mais sagrado do mundo. Segundo os historiadores, o pão surgiu na Mesopotâmia, hoje seria o Iraque, no Oriente Médio. O pão vem de origem latina, o termo pão de pane, e obviamente foi transformado isso ao longo dos anos, de acordo com a localidade. No Brasil, o pão surgiu desde a chegada dos portugueses, mas no século XIX ele se aperfeiçoou e se tornou mais popular, justamente em função da criação do pão francês, em função, obviamente, de toda a cultura francesa que a burguesia paulistana aspirava naquele momento, na época da Belle Époque. Então, hoje, nós temos o pão francês aí consagrado como alimento básico do próprio paulistano e mostra que as 12.700 padarias que nós temos no estado de São Paulo, sendo mais de 6.000 na cidade, trabalham incessantemente por essa indústria da panificação. E nós estamos aqui hoje, na Praça Dr. João Mendes, aqui junto à Igreja São Gonçalo Garcia, que mantém inclusive missas em japonês aos domingos, e ao lado de uma famosa padaria, diria que a padaria mais famosa, ou talvez a mais antiga padaria de São Paulo, criada em 1872. E eu gostaria de mostrar para vocês um pouco desse patrimônio histórico da panificação aqui em São Paulo. Venham comigo! Fundada em 1872, a padaria Santa Teresa era localizada na Rua Santa Teresa, a antiga Rua Santa Teresa, que hoje já não existe mais, porque deu lugar, então, à instalação da Praça Clóvis Bevilacqua. Mas sempre teve uma grande tradição na cidade. Em 1947, ela veio, então, para esse prédio, também histórico, aqui na Praça Dr. João Mendes, e aqui, então, se manteve até os dias de hoje. Em 1995, a outra família acabou adquirindo a propriedade e vem mantendo, então, as tradições até hoje, no cardápio da própria produção diária. Então, nós vamos encontrar aqui uma variedade grande de pães, de doces, enfim, uma infinidade, além de produtos que normalmente as pessoas vêm consumir na hora do almoço. Aqui frequentou Nelson Gonçalves, Adoniran Barbosa e Jânio Quadros, que viviam exatamente consumindo os produtos da padaria. Um marco da gastronomia da cidade de São Paulo. Estamos aqui então no espaço superior, da padaria Santa Teresa, e estamos então com a Natália Maturana, uma das proprietárias aqui da famosa padaria. Natália, fala pra gente o que levou à aquisição de uma padaria tão tradicional por parte da sua família. Meu avô, seu Jesus, hoje não é vivo mais, ele era muito visionário. A gente já tinha padarias, a história dele com padarias começou bem antes, e ele contava a história, que ele passava de bondinho aqui e que o sonho dele era ter essa padaria. E aí, num belo dia, ele fez uma proposta, não foi aceito, não conseguiu efetuar a compra, e logo depois os donos entraram em contato e realmente efetuaram a venda, E isso foi em 95, e aí a gente adquiriu a padaria, minha família adquiriu a padaria em 95. Mas a padaria, ela já era muito, antiga já, mesmo em 95, porque ela é de 1872. Então, meu avô comprou, e aí a gente foi começando a trabalhar e a colocar um pouco do nosso perfil, na época. E aí, em 99, nós reformamos lá embaixo. E aí trouxemos alimentação, refeição, trouxemos uma parte italiana, um pouquinho puxado para italiana, parmegiana, algumas coisas desse nível, e começou a caminhar super bem. E as coisas começaram a andar bem melhor do que elas já estavam, mas a gente manteve algumas tradições da padaria, das tradições do que a casa já tinha, como a coxa creme, como a canja, que são os pratos até hoje, que são vendidos diariamente. Até hoje, esses são os pratos principais aí, mais solicitados, então.
Hoje não são os mais solicitados, porque a canja é um prato muito típico, mas ainda são pratos que vendem diários, são receitas desde antigamente, mas outros ganharam o coração do paulistano, né? A gente tem hoje a parmegiana, que é um dos mais vendidos, mas a canja continua sendo um prato tradicional. A coxa creme é uma das nossas iguarias tradicionais daqui, que nós continuamos com a mesma receita e continuamos também. Essa sim é uma das que mais nós vendemos. Esse espaço que nós estamos aqui, então, ele é um espaço que veio depois, né? Veio acrescido depois, na própria estrutura da padaria. Sim, na verdade, quando a história da Santa Teresa, ela foi fundada em 1872 na Rua Santa Teresa, por isso o nome. Que a Rua Santa Teresa fica ali para onde é o centro antigo, né? E aí foi desativada de lá e veio para esse casarão. Aqui onde nós estamos o andar de cima desse casarão. Ele era quando nós compramos, ele era um andar desativado. Era um andar que a gente usava de depósito antigo e tudo mais. Dizem que muito antes, aqui era um bilhar, tem muitas histórias. Mas quando nós compramos, ele era um lugar antigo. E aí, quando nós reformamos lá embaixo em 99 e começamos com essa coisa de tradição, de começar realmente a vender pratos, a parmegiana, o Osvaldo Aranha, esses pratos, o nosso público começou a crescer muito nessa área de almoço. Os juízes, promotores, os advogados sentavam no nosso balcão lá embaixo, jogavam a gravata para trás e comiam no balcão. E aí, em 2005, meu avô, minha família estava crescendo também, porque já estávamos em 3 irmãos trabalhando, além do meu avô e meu pai, e a família estava crescendo. E aí, familiarmente, meu avô também e meu pai começaram a pensar como nós podemos fazer para acrescentar na família. E aí, meu avô falou, já sei, vamos reformar o andar de cima e montar um restaurante. E aí a gente fez isso. Em 2006 nós reformamos esse andar, mantivemos toda a propriedade que a gente conseguiu, né, dessa parte antiga, que lembrasse o casarão antigo, que lembrasse a estrutura. Mantivemos tudo isso, os batentes da casa são desde antes. Quando a gente começou a reforma, as paredes eram de pau a pique. E aí nós construímos esse salão, que particularmente é uma paixão. Hoje ele tem a vista para trás da Catedral da Sé, é um charme. Quem não conhece, vale a pena vir conhecer. E deu super certo. Aí, de lá para cá, foi só um fenômeno. Eu vejo que vocês têm várias peças. Esse acervo é doação dos clientes ou é do acervo de vocês mesmo? Uma parte é acervo pessoal. Nós tínhamos uma residência e minha mãe é apaixonada por essas coisas. E aí como a história da padaria acaba se misturando com a história da minha família, a gente acabou falando assim, vamos trazer esse acervo para cá, porque não fazer um antiquário aqui, né? E aí os clientes começaram a ver, e aí clientes que são amigos nossos, começaram a nos dar algumas coisas. Então a gente tem um cuco ali, que tem 200 anos que a gente ganhou, tem umas máquinas de escrever que foi a gente que ganhou, alguns ferros, algumas coisas que foi a gente que foi ganhando ao longo do tempo. Os relógios todos pendurados na parede eram da minha mãe, mas o resto a gente foi ganhando. É a própria história da cidade, né, dentro do estabelecimento da padaria, não é isso? Exatamente isso. A intenção é cada vez aumentar mais isso, e a nossa intenção futura é reformar o andar de baixo agora mais ou menos desse estilo. A ideia nossa é que as pessoas venham conhecer a padaria, ou os que frequentam já, quando entrarem na padaria, realmente se remeterem a um tempo passado, a uma nostalgia, sabe? Viverem esse momento. É o café mais nostálgico de São Paulo. Agora me diz uma coisa, me disseram que a Padaria Santa Teresa, a grande clientela da Padaria Santa Teresa, são funcionários públicos que trabalham aqui no entorno todo nas repartições públicas. É verdade isso? É muita verdade. Nós estamos num lugar muito propício a isso, né? Nós temos os 2 fóruns aqui do lado, o Palácio, o Tribunal de Justiça, os tabeliões. Então, assim, tem muita coisa. Então, assim, hoje tanto que, assim, na pandemia, nós sentimos porque estava todo mundo home office. O nosso público, 80% do nosso público esse público, são os funcionários públicos. Ok, então se você que é funcionário público não conhece ainda, venha aqui experimentar as delícias da Padaria Santa Teresa. Obrigado pela atenção, pela receptividade e parabéns pelo seu projeto aí, muito interessante. Obrigado vocês, e quem não conhece, venha conhecer mesmo. A Padaria Santa Teresa é um patrimônio gastronômico e cultural da cidade de São Paulo. Não tem como você passar aqui pela Praça Dr. João Mendes, número 150,
e não vir degustar a coxa creme, né? E também o famoso cafezinho, né? Tão tradicional. Quando você quiser provar um café nostálgico, vem aqui para esse lado retrô e venha degustar essas delícias produzidas então pela padaria Santa Teresa. Agradecemos pela sua companhia e nos vemos então no nosso próximo episódio. Até lá!